irmãos? Glória a Deus. Que a palavra do Senhor, então, em nossas vidas, possa realmente rasgar o nosso coração. Embora não seja uma palavra, né, assim, de tanto poder, mas de transformação realmente, que o Senhor possa falar aos nossos corações de maneira tal que nós ficamos inquietos, insatisfeitos da maneira como nós muitas vezes vivemos ou recebemos diversas situações em nossas vidas. Os irmãos podem se assentar. Muitas vezes há momentos em nossas vidas que nós perdemos o controle, nós pensamos em retroceder, em desistir, mas a palavra de Deus é tão clara quando diz que nós estamos em guerra. E a guerra, quando nós olhamos a história, a guerra ela não é apenas uma guerra e termina. A guerra ela dura um período grande e tem várias batalhas, não é isso? Quando nós olhamos a história, para ganhar uma guerra, são feitas várias batalhas. Eles vão dominando vários espaços e territórios. E assim também na nossa vida. Nós estamos em guerra, né? Mas são batalhas que nós precisamos vencer nas nossas vidas e nós não vencemos sozinhos. Lá em Efésios, nos fala sobre o soldado e fala que o soldado, para vencer, para guerrear, para lutar, ele precisa estar equipado, né, de maneira adequada para a guerra. E nesse versículo de Efésios 6, 13 e 14 fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ele não diz que depois de nós termos vestidos, que por aí vai estar tudo bem. Mas ele diz que possamos resistir no dia mau. Ele não deixa passar, né, que não haverá o dia mau, mas ele diz que chegará o dia mau. Chegará esse dia de luta, de batalha. Chegará esse dia que muitas vezes pensamos em retroceder na batalha, mas ele diz que nós devemos permanecer. E é uma das palavras que muito é dito lá no Novo Testamento e até no livro de Atos, essa permanência que Deus deseja de nós. Então, já começa aí dizendo para o irmão que está ao teu lado, a ordem de Deus é permanecer. Amém? A ordem de Deus é permanecer. E quando nós pensamos a respeito do soldado, a postura dele ou a valentia dele, ele não é medido, né, somente quando ele está posando para foto ou quando ele está no momento de um desfile, né, quando é aquele desfile militar, mas ele é medido no momento da guerra. Ele é avaliado no momento da guerra, o momento que ele retrocede, o momento que ele ajuda o outro companheiro, o momento que ele dá força, o momento que ele é resistente às feridas. O Luizinho compartilhou um tempo atrás, né, o soldado, né? Qual é o nome do filme mesmo? Até o Último Homem. Não sei quantos viram, mas mostra ali a fraqueza do homem, né? Mostra que ele já estava ferido pela guerra, já estava todo, né, fraco para a resistência, mas mesmo assim ele foi trazendo os soldados, e na mistura dos soldados que eram do mesmo pelotão ou não, ou do mesmo batalhão ou não, né, mas ele trouxe até soldados inimigos. Isso não é dos nossos, mas ele viu ferido, não queria saber, não dava nem para saber qual era, né, nem diante a lama, a sujeira e da guerra, mas ele trouxe, ele venceu, e ele foi, né, até condecorado, vamos dizer assim, mas mediante a sua persistência. Então, persistir é algo muito importante nas nossas vidas hoje. Nós sabemos que nós não podemos, no momento de guerra, desejar a paz.
e nem sabemos que nós não temos trégua. Nesse período que nós estamos vivendo, no caso, tratando do nosso inimigo, nós não temos trégua. Ninguém tem trégua aqui, o inimigo não está em trégua. Hoje mesmo, pela manhã, na nossa classe, foi dito que ele não desiste, ele não cansa, né? É assim como, não vou comparar a Deus, mas ele é espírito também, então ele não cansa, ele não descansa, enquanto ele não, né, ele vem para matar, roubar e destruir. Então as armas dele são nesse sentido. Nós precisamos permanecer firmes, olhando para Jesus. E nós vamos ver que em muito tempo, né, muitos períodos da história, homens foram motivados a desistir mediante ao momento que eles estavam vivendo. Outros resistiram e outros foram aconselhados a desistir. Então, nós vamos ver no dia de hoje. Mas a nossa geração, né, nós que estamos vivendo aqui, no momento de guerra, muitas vezes nós perdemos o foco do final. Perdemos o foco e perdemos logo a esperança. No momento de guerra, logo nós somos minados. E quando nós somos minados, nós somos enfraquecidos. E quando nós enfraquecemos, nós não conseguimos ajudar outros. Então, a Gislane orou aqui para essa geração, as crianças, mas quando nós estamos em guerra, muitas vezes nós queremos nos fortalecer para estar bem, para vencer aquela batalha. E esquecemos que nós temos tantas outras pessoas ao nosso redor que precisam ser fortalecidos para também permanecer. Então, se nós queremos simplesmente vencer a nossa batalha, vencer a guerra, e esquecemos as outras gerações que virão após nós, eles não saberão como vencer. Eles não serão treinados a vencer. E nós precisamos, embora estejamos em luta, muitas vezes feridos, como eu disse aqui do soldado, nós precisamos ajudar outros também, ensinar outros. Em meio à batalha e à guerra, nós precisamos também estar treinando outros para vencermos. Amém, queridos? E muitas vezes nós desistimos, e a desistência é algo muito fácil, né? Desistir é o termo mais fácil. Muitas vezes nós ouvimos até o termo chutar o balde, né? Vamos desistir, deixar para lá. E a gente desiste por qualquer coisa, desiste de qualquer coisa. Desiste de projetos, desiste de planos futuros, de casamentos, de família, desiste da fé. Então, nós, ao olhar esse campo tão grande, que é a nossa vida cristã, e que são as nossas lutas, e, mediante essas batalhas que nós precisamos vencer, nós precisamos olhar, então, para nós e saber que nós estamos em guerra, mas nós não estamos sós. Amém? Temos esse escudo, essa armadura que é do próprio Deus. A armadura não é do soldado, a armadura não é do pastor, a armadura não é pessoal. A armadura, diz o texto, a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Amém? Então, vamos ver alguns exemplos na Bíblia de homens que perseveraram. Eles podiam, e tinham tudo para desistir, mas eles não desistiram. E nós vamos ver lá em Romanos, no capítulo 4, verso 18 a 24, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse contra o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também
por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Amém? Então, esses homens que foram exemplos, não serviu somente a geração dele, mas serve a nós essa persistência, essa perseverança dele. Como diz o texto, ele creu contra a esperança. Se ele olhasse a esperança de um modo natural, a sua idade, a sua força, a idade, a força da sua esposa, aquele tempo, aquele período, ele ia desistir de qualquer coisa. Mas ele creu contra a esperança. Ele creu contra tudo que era visível aos olhos humanos e perseverou, né? A ele parecia algo sem sentido, né? Aquela promessa tão espetacular, tão grandiosa, mas ele creu na promessa. Diz o texto que ele creu. Ele não deixou se levar pelas circunstâncias, pela situação, pela idade avançada, mas ele creu. Hoje em dia nós olhamos, né, no grupo lá das mulheres, muitas pensam, né, que já passou o tempo de evangelizar, já passou o tempo de visitar, já passou o tempo, né, pela idade, pelo cansaço, pelas dores, né, no físico, mas sabemos que enquanto nós podemos respirar, enquanto podemos caminhar, o Senhor cumpre o propósito dele na tua vida e na nossa vida. O Senhor sempre está agindo. Muitas vezes é um abraço, e eu não esqueço jamais, né, da nossa irmã Zilma, quando ela chegou aqui, não havia mulheres na igreja. Nós estávamos em retiro, mas ela veio e só estavam os homens na escola dominical. Só estavam os homens. Viu, irmãos? Quando os jovens estiverem em retiro, quando as mulheres estiverem em retiro, né, o culto continua, tá? Tem escola dominical. Então, quando ela chegou aqui, ela foi recebida e ela participou da escola bíblica dominical, estava ela e o Arthur, não é isso? E ela se sentiu tão acolhida, tão recebida. Por isso eu digo, às vezes, né, uma palavra, um abraço, é o que o irmão, é o que o visitante muitas vezes está carecendo. Esses dias, uma terça-feira, nós tivemos aqui um casal que eles estavam necessitados, não sabemos qual era a situação deles, mas mediante ao grupo, né, de oração, eles exporam lá no grupo pequeno, e eles se sentiram também acolhidos. Eles se sentiram, vamos dizer assim, não vou dizer importante, mas porque deram a importância ao motivo deles, a presença deles e aquele pedido de oração. Então, muitas vezes, né, não é necessário nem que se fale, mas a tua presença, né, a tua oração é muito importante para que ajudar outros a vencer. Amém? Então, nesse momento aqui, Abraão, ele poderia ter desistido mediante a situação, mas através do exemplo dele, a fé, a perseverança e pela postura dele, a bênção chegou até nós e passará de nós. Amém? Porque ela continua indo sempre. Em Gênesis, no capítulo 41, versos 51 e 52, nos fala a respeito de José. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José também ele poderia, né, ter desistido, mas como eu disse no domingo passado, ele colocou o nome do filho dele, Deus me fez esquecer. E eu falei sobre colocar uma pedra, muitas vezes, e essa pedra não é de abafamento, não é uma pedra de você esquecer tudo que você passou, porque José disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Não que esqueceu, mas as dores, a tristeza, né, de todo o sofrimento dele. Não, quando eu digo, então, dessa pedra, não é um abafamento, não é o esquecimento de tudo que ficou para trás, até porque nós colocamos, né, o nosso tema, como as raízes, nós precisamos lembrar e fortalecer as nossas raízes para que o Senhor
faça em nós florescer o propósito e a glória dele, o projeto dele para cada um de nós, como dom, como talento, como ministério. Amém? Então, quando eu digo isso, ele olhava, né, no sentido de esquecimento da dor. E José, nesse momento, ele poderia, né, ter sido desmotivado por tanta dor, por estar preso, por estar no meio, né, por ter sido vendido. Ele poderia ter esquecido, né, dos sonhos que ele havia tido, mas ele perseverou e tornou ainda mais perseverante, lutando e esperando para que ele pudesse, então, chegar àquilo que Deus desejava dele. São homens, então, que perseveraram, não desistiram mediante as situações. Nós vamos ver Moisés, que em cativeiro levou o povo também a vencer e levou o povo a sair do Egito mediante, embora tivesse muitas reclamações, muitas murmurações, nós poderíamos voltar ao Egito, comer cebola, né, insatisfeitos, mas ele não, ele tinha a promessa. Embora ele não chegou até o final, mas ele perseverou por obediência. Amém? Então, muitas vezes, nós não entendemos aquilo que está acontecendo ao redor. Não entendemos aquilo que chegou até nós. Mas o importante é nós permanecermos, é nós perseverarmos naquilo que nós temos como certeza. Moisés, Abraão, José, todos eles perseveraram. Outro está em Josué, no capítulo 14, versículo 10 a 12, diz assim: Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. E aí diz, Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Aqui estava falando de Calebe. E ele diz, 45 anos esperando. Muitas vezes nós esperamos por um tempo uma promessa e nós já ficamos cansados. E aí pensamos logo em desistir. Mas ele disse, nós estávamos ainda peregrinando quando a promessa veio. E essa promessa veio e eu guardei. E não só a promessa que ele guardou, mas o Senhor também conservou a sua força e o seu vigor. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de chegar aos 85, né, com todo o vigor e essa força que Calebe diz, né, que ele tinha aquele tempo. Ainda tem a força de guerrear, de entrar, de ir à luta, de tomar a cidade. Mas muitas vezes nós não temos. E ficamos enfraquecidos, né, fomos enfraquecendo com o tempo. Mas a nossa força física muitas vezes pode estar abalada. Como diz Paulo, o nosso corpo, né, ele vai deteriorando. Mas a nossa força espiritual, a nossa fé, ela deve permanecer. E mais ainda, ela deve ser acrescida, aumentada, mediante a cada batalha vencida. Porque se as batalhas vêm, não é para nos derrubar, para fazer com que nós percamos a batalha ou a guerra, mas ela vem para nos ensinar a cada momento. Eu sei que muitos aí, né, olhar cada rosto, já passou por diversas situações, diversos momentos e que aprenderam, porque eu sei que tem testemunho para contar. Sei que tem bênção e sei também que tem momento que passou e são momentos tristes, mas tem perseverança, tem história de fé para contar.
Amém? Então, nós olhamos Caleb e, graças a Deus, Deus permaneceu a sua força física. Mas se não permanece a nossa força física, queridos, que a nossa fé, a nossa esperança, elas possam ser acrescidas, fortalecidas, porque sabemos que quem nos ajudou até aqui, nos ajudará até o fim. Amém? O Senhor é Deus conosco. Esses dias, né, nós lemos que o Senhor, Ele é Deus presente em todas as situações. Até aqui nos ajudou o Senhor, disse Josué. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se você está onde você está agora, é porque até aqui te ajudou o Senhor. Você pensa, não, é com a minha persistência, é com a minha força, é porque os irmãos têm orado. Graças a Deus os irmãos têm orado. Mas o Senhor tem estado presente na tua vida. Ai de nós, se não for o Senhor por nós. Amém? Então, esses homens, eles permaneceram, eles tinham razões para desistir, né? Nós vemos Abraão, mediante a idade, nós vemos José, nós vemos Moisés, nós vemos Caleb, homens que poderiam ter desistido. E se eles tivessem desistido, nós não saberíamos essas histórias. Não saberíamos medir a fé, a esperança, e não seríamos motivados através da vida deles. Essa semana, a Carolina estava falando a respeito da leitura bíblica, né? E ela falando como é empolgante ler a respeito, ela estava lendo sobre Esther, e como é bom, né, nós sermos acrescentados, acrescentar a nossa fé mediante a história da Bíblia. Como é maravilhoso saber que Deus tem despertado jovens, né, que possam continuar despertando jovens e adolescentes a buscar o Senhor a cada dia, de aprender do Senhor, de ter homens e mulheres como exemplos. Amém? E vamos ver homens também que foram motivados por Deus. Vamos ver lá em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 9, diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande vento, forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo-se, pôs à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Amém? Aqui, né, o Senhor, o próprio Deus, está motivando Elias. Ele pergunta 2 vezes: Elias, o que você está fazendo aí? E Deus te pergunta hoje: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Sai para fora, vai cumprir o teu chamado. Ele diz: vai, volta ao caminho do deserto. Chegando de lá, faz o que eu farei para fazer. Unge Azael, rei da Síria. Fala para o irmão que está ao teu lado: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Está vivendo os seus dias, os seus momentos, as suas lutas, está com medo. Ele estava com medo, estava lá, enfurnado na caverna, com medo. Veio o terremoto, veio o fogo, né? Veio tantas coisas, mas Deus não estava presente.
Mas ele pergunta, o que você está fazendo aí? E Deus pergunta, né, o que você está fazendo aí? Ele poderia, né, nesse momento, ele estava até com, vamos dizer, um esgotamento, paralisando a sua fé. Poxa, tantos desistiram, os filhos de Israel, né? Eles derribaram, perderam a aliança, quebraram a aliança contigo. Eles desistiram da fé. E ele pensou, estou sozinho. Mas não estava sozinho. Deus é sempre a nossa fortaleza. Ainda que você pense que está só, muitas vezes você não está só. O que fazes aí? São homens que foram motivados por Deus. Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, no capítulo 1, no verso do 4 até o 8, diz assim: A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, né, vem da família de sacerdotes. Ele já tinha amor pelo povo, ele já falava, já entregava, né, palavras de exortação, mas eram palavras pesadas, né? Palavras de arrependimento, de que Deus iria levar o povo de Israel em cativeiro. E eles, mas por quê? Vai levar em cativeiro? Então eles já tinham esse temor. E ele diz, mas eu não sei falar, como eu vou falar? E o Senhor diz, eu estou contigo. Eu estou contigo. Embora ele pensasse, né, que estava de uma maneira tão pequena, diante de um grande chamado, mas o Senhor diz, eu estou contigo. O que eu mandar, tu falarás. Onde eu mandar, tu irás. Então, são homens que foram exortados por Deus. Muitas vezes ele poderia até pensar, né, desse modo aqui, ele poderia ter desistido. Mas ele não desistiu. Ele preferiu obedecer. E o Senhor é o que Ele deseja de nós. Essa obediência, essa perseverança, esse olhar para Deus e saber que, embora nós somos tão fracos e tão vulneráveis à desistência, né? Pensamos tantas vezes em desistir, mas o Senhor é sempre presente. E Ele nos dá, às vezes, até um cântico, uma palavra, alguém que te exorte, alguém que te anime, para que você não desista. Amém? Homens que foram forçados até mesmo a desistir em meio às situações. Vocês já foram forçados a desistir? Alguém já disse a você, não adianta não, para que você vai? Para que você vai permanecer nisso? Para que você vai continuar lutando a favor disso? Não tem mais jeito não. Você já foi estimulado contra aquilo que você já estava fazendo? Muitas vezes nós somos desestimulados, né? Aqueles amigos, né? Aqueles companheiros. Então vamos lá, exatamente sobre ele. Jó. Jó, lá no capítulo 2, verso 10 até o verso 12, diz assim: Mas ele lhe respondeu, como qualquer doida, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o tenamita, Bildade, o suíta e Sofá, o namatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles
eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Amém? E dessa forma aqui, né, os próprios amigos não reconheceram. E acho que eles pensaram assim, não tem mais jeito para aquele homem, olha como ele está. E às vezes há pessoas que te olham e pensam, olha como está aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem destruído. Olha o que aconteceu, olha aquela enfermidade, olha aquele desemprego, olha aquela família desestruturada. E pensa, não tem mais jeito. Para que você vai lutar? Para que você vai continuar? Para que você vai perseverar? Mas ele, diz a palavra, ele não deixou de adorar a Deus. Não condenou a Deus por tudo que estava acontecendo. Ele permaneceu. O conselho era, né, talvez até para ele desistir. Mas ele pergunta, né? A pergunta para nós, no caso, o que nós fazemos? O que nós fazemos com a resposta ou com aquilo que chega até nós? A mulher diz, desconjura teu Deus e morre. Deixa para lá. Os amigos não o conheceram. Tal era o dano físico que estava à vida dele. Tal era, né, o sofrimento, as perdas que chegaram até ele. Não tem mais nada para lutar, não tem mais nada a perseverar. Mas ele permaneceu. Às vezes, né, chega até a notícia de um médico. Fala, não tem mais jeito. Né? Algumas pessoas chegaram até, tivemos notícia aí desses dias, mandou para casa para falecer. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o que fazemos quando chega essa notícia? Nós vamos aceitar, sentar, né, ficar na beira do caminho, esperar a morte chegar? Não. Não, até que o Senhor dê a resposta, nós temos esperança. O ditado popular diz que a esperança mas não. Aquela esperança que vem de Deus, sim, realmente. A nossa esperança deve estar em Deus, porque a nossa esperança é o próprio Deus. Nossa esperança não são coisas, não são remédios, não são paliativos, não são palavras recebidas, né, que acalmam o nosso coração. A nossa esperança é o próprio Deus. E há um cântico na harpa que diz que a nossa esperança é a sua, porque Ele vem nos buscar. Amém? Marcos, no capítulo 10... Marcos, capítulo 10, do 46 até o 52, diz assim, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo o que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? Respondeu o cego, mestre, eu quero que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Ele tinha pessoas que limitavam a sua voz. Para de chamar o mestre. Ele precisa caminhar, ele precisa fazer o seu chamado. Mas ele permaneceu gritando. Quantas vezes você tem chamado o mestre? Quantas vezes você tem chamado o Senhor? Mestre, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Quantas vezes pessoas têm tentado abafar a tua voz, calar a tua voz, achando que aquilo que você está pedindo ao Senhor
é pequeno demais, é raso demais, ou você não merece aquilo, né, ou a bênção de Deus. Quantas vezes pessoas têm tentado calar a sua voz, a sua oração, a sua caminhada, e muitas vezes nós, né, nos aquietamos, é verdade, eu não sou digno, eu não mereço, né, isso é para Gislane, isso é para Luciana, é para fulano, é para ciclano, eu não mereço, sou pequena demais. Mas quantas vezes nós temos, né, recebido isso no nosso coração? E tem se tornado tão grande, né, que nós fechamos os nossos lábios. Nós deixamos de receber a bênção como esse homem que tornou a ver. Nós deixamos de receber a bênção, né, que trouxe vida a esse homem, porque quando falta a luz, né, nós ficamos na escuridão, a gente fica praticamente perdido. É como se não tivesse água, como se não tivesse fogo mais em casa. A gente fica perdido quando não tem luz, né? Tudo faz falta. Se falta luz, a gente acha que é pior se estivesse sem água. Se falta água, a gente acha que era pior se tivesse faltado outra coisa. A gente está sempre insatisfeito com as coisas que nos faltam. Mas a esse homem faltava ver, faltava enxergar, né? E quantas vezes nós temos permitido, né, que o silêncio, que as vozes falem mais alto do que a nossa voz, do que o teu querer, do que o teu desejar, do que o meu desejar, daquilo que realmente preciso. Então avalie, aquilo que você necessita de Deus é mais forte, é mais importante do que aquilo que você está ouvindo, é mais importante do que os agrilhões, do que as prisões, né? Como o próprio José que esteve preso, é mais importante, se for, então, perseverança. Então, continue, queridos. Nós jamais podemos desistir daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, essa perseverança é o mesmo que continuidade, é o mesmo que perseverança, é o mesmo que permanência. Então, é continuidade. Nós tivemos um discipulado que falava sobre andar de bicicleta, né? E a vida cristã é como andar de bicicleta. Vocês sabem andar de bicicleta? Quantos sabem andar de bicicleta? Se você parar de pedalar, cai, perde o equilíbrio. É desse jeito. Não dê continuidade à vida cristã para ver se você não cai. Cai na fé, cai no mundo, né? Cai em todas as coisas, cai em todo sentido. Então, a vida cristã é continuidade, tem que pedalar. E para pedalar, você tem que fazer força. Se você está reto, dá até uma tranquilidade. Mas há momentos que você precisa pedalar para escalar uma montanha. E precisa fazer o quê? Força além, se esforça. Então, há momentos na vida cristã que são, né, são montanhas, são montes. E você precisa pedalar mais forte, com mais força, né? Com mais. Depois vai ter um declínio, você vai até relaxar, né? Pode ir de leve, assim, parar de pedalar, que você vai descer tranquilo. Então, há momentos de subida, há momentos de retidão, há momentos de declínio, mas nós não podemos parar de pedalar e não podemos parar na nossa vida cristã, senão nós caímos. Então, permanecer significa não vacilar, não desistir, não fugir, não abandonar o posto que você está agora. Qual é o posto que você está agora? É de estudante? É no trabalho? É com a família? É na igreja? É no ministério? Permanecer é não negar a fé, não mudar a postura correta, nem a opinião fundamentada na Bíblia. O Joix hoje pela manhã falou que a gente pode até mudar de opinião, né? Mas aquela que está fundamentada na Bíblia, nós não podemos. Nós podemos mudar as nossas ideias, né? E foi isso, a respeito disso, que ele estava falando. Então, permanecer é não deixar de fazer o que precisa ser feito. Amém, queridos? Então, que nós possamos permanecer, não desistir, permanecer na fé, não fugir, não negar,
né, o posto, não abandonar o posto que você está hoje. Seja o posto que está. Nós falamos na nossa classe a respeito de chamado, e muitas vezes o nosso chamado nós julgamos, Deus, né, não quer que eu seja evangelista, não quer que eu seja seminarista, mas Deus às vezes quer que você seja, né, alguém que vai estar lado a lado com alguém importante. O próprio filho, às vezes, será um grande, né? A Giovana poderá ser uma grande pregadora, uma grande seminarista, mas importa o que nós estamos fazendo, é não desistir. Homens que marcaram a história, uns desistiram, né? Outros permaneceram, outros, o próprio Deus os animou. Que nós possamos, então, olhar para a nossa vida hoje e viver aquilo que Deus deseja de nós. Vamos ler ainda em Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. Eu já quero chamar os músicos aqui, grupo de louvor, para estar à frente. Hebreus, no capítulo 10, do verso... Deixa eu me ver. Do verso 35 até o 39. 10, do 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, amém? Vamos dizer, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, portanto, da fé para a conservação da alma. Então, diga para o irmão que está ao teu lado, nós não somos do que retrocedem.